Meu nome é Jonatas Rodrigues Salles de Oliveira, eu sou aluno de doutorado pelo PPG-MNE, orientado do professor Dr. Roberto Petres, e esse vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido durante o terceiro trimestre de 2022 na disciplina de Trabalho 3. E durante esse trimestre nós desenvolvemos juntos grande parte da nossa tese. Eu acredito que a gente já tem o material suficiente para qualificar. Apresentamos e submetemos um artigo numa revista qualificada que está em processo de aprovação final. Apresentamos também um trabalho no evento do próprio PPG-MNE, o SMNE. E eu vou apresentar esse trabalho aqui também nesse vídeo, porque esse vídeo resume bem, essa apresentação resume bem o nosso trabalho desenvolvido nesse trimestre. Então, uma formulação, qual que é o tema? Uma formulação do método dos elementos de contorno com reciprocidade dupla para análise térmica de uma estrutura executada em camadas. E a motivação do nosso trabalho é estudar que tipo de estrutura, né, executada em camadas. Então, a gente vai estudar basicamente barragens de concreto compactado a rolo, que são barragens produzidas através da deposição e compactação do concreto em camadas horizontais. Então, a gente pode ver aqui um processo de construção de uma barragem de concreto compactado a rolo, e aqui na figura direita é um esquema de várias camadas de concreto que vão sendo depositadas uma após a outra até completar toda a construção. E por que esse tipo de barragem é importante? É importante porque barragens de concreto, em estruturas de concreto no geral, mas em barragens aqui, o gradiente térmico entre a temperatura do seu interior e a temperatura do ambiente, ele é grande. Então a gente pode ver aqui nessa figura acima que você tem nesse tipo de estrutura um gradiente térmico que é observado principalmente na construção dela entre o interior da estrutura, onde você tem temperaturas mais altas graças à hidratação do cimento, e o exterior da estrutura, que está mais suscetível a trocas de calor com o meio ambiente. Esse gradiente térmico pode levar ao surgimento de tensões térmicas que, se não controladas, podem levar a estrutura à ruptura. Como o fenômeno térmico ocorre dentro da estrutura, é difícil monitorar em loco. Então, existe a possibilidade de monitoramento disso, mas é difícil. Aí, nesse sentido, a modelagem numérica se mostra útil para a previsão do comportamento térmico de estruturas de concreto. E aqui no nosso trabalho, nessa tese que está sendo desenvolvida, a gente vai focar no método dos elementos de contorno, o MEC. E esse método parte do modelo matemático da equação da difusão com um termo não homogêneo de calor igual a F sobre K, aqui em graus Celsius por metro quadrado. Esse termo aqui na equação F sobre K, que vai representar então essa variação de calor, esse ganho de calor da estrutura de concreto graças à hidratação do cimento. Essa é a equação então, que a gente tem por base. Desenvolvendo a equação através do método dos elementos de contorno, utilizando os estudos de Brebe, a gente chega na equação integral básica do método dos elementos de contorno, que é uma equação aqui que depende de duas integrais no domínio e duas integrais no contorno. Aqui para a gente as duas integrais do contorno poderiam ser um problema, porque exigiriam uma malha no domínio parecida com o que acontece em métodos de elementos finitos, e não é nossa intenção trabalhar com uma malha no domínio. E por isso a gente optou por dar o tratamento às integrais através do método da reciprocidade dupla. E aí, o domínio do meu problema vai ser dependente de nós do contorno, como nessa figura na parte superior direita, em roxo. E no domínio, o que eu vou precisar são de pontos específicos e independentes para poder entender o que está acontecendo ali dentro. Isso facilita porque exige menos dados de processamento e não exige o desenvolvimento de uma malha, como era a nossa intenção. Equação, a gente chega na formulação matricial dessa nossa equação, onde a passagem de tempo é baseada no método das diferenças finitas, e essa minha equação ela tem componentes na direita, que são conhecidos no passo de tempo inicial, então eles dependem de condições de contorno, de condições iniciais ou do resultado de um passo de tempo,
E através desses valores eu encontro os valores da esquerda, o valor de U na esquerda, que são os valores do próximo passo de tempo. Dessa forma eu posso ir variando o passo de tempo e encontrando o desenvolvimento do calor nesse meu modelo. As matrizes H, G e C aqui, elas dependem apenas da geometria do problema, e a matriz D representa aquela parcela de calor, de geração de calor ao longo do tempo. Sendo U o potencial, então a temperatura, e o Q o fluxo de calor ao longo do tempo. O primeiro modelo onde eu vou aplicar esse meu estudo é um modelo simplificado de barragem, onde eu vou ter 10 metros de base e 3 metros de altura, 5 camadas de concreto de CCR, concreto compactado a rolo, de 60 centímetros, com tempo de deposição de 24 horas, ou seja, a cada 24 horas uma camada vai ser construída sobre a outra. Aqui eu tenho as propriedades do concreto, mas eu quero chamar a atenção para a curva diabática de temperatura, F sobre K, onde a gente pode ver que nas primeiras horas do concreto, quando ele vai ser depositado, você tem um acréscimo de calor muito grande ao meu modelo, e ela vai sendo reduzida ao longo do tempo. É o que é natural, enquanto o concreto vai endurecendo, você vai tendo uma liberação de calor muito maior, e ao longo do tempo isso vai caindo. As condições iniciais de contorno aqui, elas vão ser aplicadas a cada camada, já que esse modelo ele vai discretizando uma camada após a outra. Para a primeira camada, as condições iniciais que eu tenho é a temperatura de lançamento do concreto, que aqui vai ser considerado como 45 graus, e as condições de contorno, eu vou ter fluxo de calor zero, abaixo da minha estrutura, e nas bordas laterais e na borda superior, eu vou ter convecção entre o concreto e o ar, aqui apresentada por essa equação HCU menos U infinito, sendo U infinito a temperatura do ar, que aqui foi considerado como 20 graus Celsius, e o HC apresentado aqui embaixo. Para a segunda camada, minha segunda camada é novamente discretizada, e eu vou ter agora uma altura total de 1,20 m, dado que cada camada tem 60 centímetros. A minha base vai ter novamente um Q igual a zero, já que não tem troca de calor com a base, não tem troca de calor com a fundação. As minhas outras laterais vão ter novamente essa convecção com o concreto ar, só que a diferença aqui é que na condição inicial eu vou ter, para a camada nova, a temperatura de lançamento do concreto de 45 graus, mas para a camada 1, que é a camada abaixo, eu tenho como valores iniciais os valores resultantes do período de tempo final. Eu tenho os valores resultantes do processamento da camada 1. Então, minha temperatura inicial vai ser a temperatura que já veio do tempo em que a camada 1 foi lançada. Como resultados, e aí fica mais fácil de explicar, eu tenho em T igual a zero, 45 graus é o lançamento da camada 1. E depois de 24 horas eu tenho esse gradiente de temperaturas aqui, onde o interior está mais aquecido do que a borda, do que as outras bordas, onde a parte de baixo não teve troca com a fundação, conforme esperado. Isso para a primeira camada. Agora, para 5 camadas, vai acontecendo isso. A temperatura inicial da próxima camada pega todos os valores das camadas anteriores e aplica novamente o método de elementos de contorno. E a temperatura máxima observada aqui é de 50,39 graus. Como critério de comparação, a gente rodou um modelo também para um bloco único. E aí a gente observa que a temperatura máxima atingida é de 60 graus. O que era o esperado, porque se uma estrutura construída como um bloco único tem menos áreas de contato com ar e, portanto, tem menos troca de calor, tem menos influência da temperatura ambiente, perde menos calor para o ambiente e é mais suscetível à temperatura de aquecimento, à temperatura de hidratação do cimento.
O resultado apresentado aqui comparando uma estrutura construída em camadas com uma estrutura construída como se fosse um bloco único é particularmente importante, porque fica claro que estruturas construídas em camadas têm temperaturas menores e, portanto, têm no seu interior, ao longo da construção, e, portanto, tem também gradientes de temperatura menores, o que vão levar a tensões térmicas menores na sua estrutura, o que é favorável à segurança. Como conclusão, o modelo apresentado mostrou-se eficiente em reproduzir o campo de temperatura em estruturas de concreto, sob a influência da temperatura de lançamento, das condições de contorno de fluxo de calor, convecção, temperatura ambiente externa e da geração de calor interna. A metodologia proposta é útil para a avaliação de estruturas executadas por camadas, particularmente para projetos de concreto massa com barragens de CCR. Aqui são apresentadas algumas referências importantes no desenvolvimento desse trabalho. Então, muito obrigado, espero ter sido claro na explicação do que foi desenvolvido até aqui. A ideia é que no próximo trimestre a gente consiga desenvolver esse modelo ainda mais, de modo a colocar também a presença de tensões térmicas e não apenas de um gradiente de temperaturas nesse modelo em métodos e elementos de contorno. Muito obrigado.